Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é terça-feira, dia 2 de agosto de 2022. O Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 14, versículo do 22 ao 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou a Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de suas vestes. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, depois do Evangelho de ontem, onde Jesus fez a multiplicação dos pães e saciou aquela multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, Jesus manda os discípulos ir na frente, na barca, enquanto ele despede a multidão. E ali os discípulos obedecem Jesus, Jesus despede as multidões e vai para o monte orar a sós. Acontece que na barca, na madrugada, já os discípulos longe da terra, há um vento, há uma tempestade, há ali um vento contrário que balança a barca, faz com que a barca esteja na iminência de naufrágio. E eis que Jesus vai ao encontro dos discípulos lá pelas 3 horas da manhã. E como Jesus vai ao encontro dos discípulos, vai caminhando sobre as águas. E ali, os discípulos vendo Jesus caminhando sobre as águas, no meio da tempestade, eles se apavoram, se assustam e acham que Jesus é um fantasma. Mas Jesus vai dizer-lhes: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." E Pedro, como sempre, tomando a frente, vai dizer: "Senhor, se és tu, manda-me eu ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus diz: "Vem." Pedro obedece, vai ao encontro de Jesus, mas quando ele começa a caminhar sobre as águas, sente o vento, se amedronta e começa a afundar. Jesus vai dizer: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Meus irmãos, a nossa vida é assim. É como essa barca onde estavam os discípulos. Em certos momentos da nossa vida, as tempestades virão e abalarão essa barca, balançarão essa barca ao ponto que acharmos que a barca irá perecer, que iremos naufragar. E assim, Jesus é que vem ao nosso encontro. E ele não é um fantasma. E assim nós, quando olhamos Jesus,
Jesus dizendo: coragem, sou eu, nós vamos ao encontro de Jesus. Ele nos chama para o encontro de Jesus. É a fé que nos motiva a caminhar até Jesus. Enquanto temos fé, confiamos em Jesus, acreditamos na presença verdadeira de Jesus, nós caminhamos sobre os problemas. Mas a partir do momento que duvidamos verdadeiramente da presença de Jesus e a nossa fé começa a fraquejar, aí nós afundamos nas preocupações, nas tribulações desse mundo. Que nós possamos escutar as palavras de Jesus. Coragem, tenha fé, sou eu, não tenhais medo. Que nós não sejamos como Pedro, homem fraco na fé, porque duvidastes. Jesus fala para isso para cada um de nós. Devemos perseverar na fé. A fé não é acreditar naquilo que nós vemos, mas é acreditar naquilo que não vemos. É a confiança, a fé e a esperança que Jesus não é um fantasma, mas é aquilo que os discípulos professaram quando Jesus entra na barca. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então não abandonas aqueles que caminhas contigo. Se nós caminhamos ao lado de Jesus, nós caminhamos sobre a tempestade, sobre as tribulações desse mundo. Que nós peçamos a esse Cristo, a esse Deus que nos ama e que venha ao nosso encontro, que aumente a nossa fé, que fortaleça a nossa fé, para que nós possamos caminhar sobre as tempestades, sobre as ondas desse mundo, sobre as tribulações desse mundo, ao encontro da verdadeira calmaria que está em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.